Muitas mulheres já estão preocupadas com a menopausa e eu quero falar um pouquinho com você sobre exatamente essa menopausa. O que ela é? Ela é a última menstruação. Só que essa menopausa a gente só faz o diagnóstico um ano depois de ela acontecer. Como assim? Eu menstruei em outubro de 2017. Eu vou fazer o diagnóstico em outubro de 2018, vou falar, se eu não menstruei esse um ano, vou falar, lá em outubro de 2017 foi a minha menopausa. A partir dali, a gente chama de climatério, é o período do climatério. Porque no período perimenopausa, a menstruação fica completamente desregulada. Ou seja, ela menstrua dois meses seguidos, para 3, depois menstrua mais 3 seguidos, depois para durante 8 meses, depois menstrua mais um mês, e assim vai até dar a menopausa, ficar um ano sem menstruar. Só que nesse período, isso acontece em volta dos 45 aos 55 anos. Depende da mulher. Normalmente o que eu falo? Pergunte para as mulheres da sua família com que idade, mais ou menos, elas chegaram na menopausa. Quando foi a última menstruação? Que daí vai ter uma noção, mais ou menos, de quando vai ser a sua. Só que o período perimenopausa ele pode acontecer já até 10 anos antes da menopausa real. E o que é o período perimenopausa? Que os hormônios vão caindo. Mas deixa eu te explicar como é que isso daí funciona. Vamos lá. Aqui é a performance e aqui é a idade. Performance, quando eu estou falando de performance, eu estou falando do quê? Eu estou falando de performance física, performance mental, performance metabólica, performance imunológica de proteção e performance sexual. Essas performances que eu estou falando. A gente começa a vida sem nada, sem nenhuma performance. A gente não faz nada, né? Só que a gente vai melhorando a performance até que a gente atinge mais ou menos um pico lá em volta dos 20 anos. E essa performance ela fica alta até em volta dos 35. Mais ou menos, tá? Depois o que acontece? Essa performance ela cai. Até que vai chegar um momento que a gente vai morrer. É isso que acontece. O que está acontecendo aqui? A gente nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Isso é o bicho, é o animal, o ser humano, né? Hoje a medicina já evoluiu bastante. A gente já consegue prolongar um pouquinho mais isso daqui. Mas a queda ainda vai ser, porque a vida a gente conseguiu prolongar, só que a queda vai ser muito grande ainda. A gente vai diminuir a performance, e é o que a gente não quer. E por que isso daqui cai? Porque os hormônios caem. Quais são os sintomas, Ney, então, da perimenopausa, da menopausa? Tá? Diminuição da performance física, a pessoa fica menos disposta. Diminuição da performance metabólica, ou seja, o metabolismo cai, a pessoa tem a tendência a engordar, a ficar mais preguiçosa, a ficar mais cansada. A performance imunológica, o sistema imune cai, a pessoa fica mais doente. Performance mental, a pessoa começa a ficar mais esquecida, com dificuldade de concentração, dificuldade de fazer as coisas, e a pessoa começa a diminuir a libido, diminuição da performance sexual. Tudo isso ali na menopausa. Os fogachos é uma diminuição da performance física, porque dá um efeito nas nossas veias que faz elas contrair e dilatar de uma maneira muito rápida. E isso que dá os fogachos, que é o sintoma mais comum da menopausa, porém não é o único, tem todos esses outros sintomas, ou seja, a qualidade de vida cai. Só que hoje a gente já consegue fazer a reposição hormonal, que faz com que caia mais lentamente. E vai chegar um momento que realmente vai cair e a pessoa vai morrer. Lá pelos 85, 95 anos, tá? A gente está cada vez mais afastando isso. Ney, mas eu li que reposição hormonal dá câncer. Vamos lá, deixa eu te explicar isso certinho, porque há muita historinha aí, certo? Vamos lá. Aqui tem uma célula.
aqui tem um receptor hormonal, é assim que funciona. O hormônio vem aqui, encaixa, faz o efeito na célula, ponto. Há cerca de uns 40 anos atrás surgiu um hormônio que era assim. Essa parte de baixo era igualzinha. E daí ela fazia o efeito. Porém, essa parte de cima era o que dava o câncer. Era um hormônio completamente diferente do ser humano. Ou seja, era um hormônio biodiferente. Hoje, com a medicina mais avançada, biotecnologia avançada, a gente já conseguiu criar em laboratório o hormônio bioidêntico, idêntico ao natural, tá? Um exemplo de hormônio bioidêntico, a insulina que os diabéticos aplicam na barriga é um hormônio bioidêntico, idêntico ao natural. As pessoas que não têm a tireoide ou que têm hipotireoidismo, que toma o hormônio da tireoide, é um hormônio bioidêntico. E agora a gente já tem também testosterona, estradiol e progesterona exatamente iguais, bioidênticos. Tem muita gente que utiliza hormônio biodiferente, que a gente chama de hormônio anômalo, e fala, isso daqui é uma progesterona. Não, isso é um progestágeno, que é diferente, não é a progesterona. A progesterona é igual, né? Normalmente a gente chama de progesterona base. Só para você ter essa noção. Hoje também a gente pode utilizar os hormônios que são pela metade, que eles vão, encaixam, porém não tem essa parte de cima. Eu estou fazendo isso daqui só para você entender. Não é bem assim, mas é para ficar didático e você realmente entender. A gente consegue uns hormônios que são um pouco diferentes, porém eles fazem efeito muito semelhante e não aumentam o risco de câncer. Tem alguns hormônios que, ainda assim, que aumentam o risco de câncer. Por isso que a gente presta muita atenção nas contraindicações da reposição hormonal. E quais são elas? As duas principais são história própria de câncer de mama e endométrio. Essas são as duas principais, mas é história própria, não é história familiar, tá? Isso tá lá nas diretrizes de reposição hormonal, não sou eu que estou inventando, é história própria, não é história familiar. Se eu tenho história própria de há 10 anos atrás eu tive câncer de mama, há 5 anos atrás eu tive câncer de endométrio, infelizmente eu não posso fazer, porque tem alguns tipos de câncer que são hormônio dependentes. Você já deve ter conhecido alguém que teve um câncer de mama ou de endométrio que ela teve que entrar na menopausa forçadamente, porque esse câncer crescia com o hormônio. Tem outras contraindicações também, por exemplo, o problema de coagulação, a pessoa que tem, por exemplo, uma porfiria, ou teve um histórico de trombose venosa profunda, trombose pulmonar, algum tipo de história de trombose própria, não da família. Doença hepática não compensada também é uma contraindicação, ou seja, o fígado não está funcionando direito, não vai botar hormônio nessa mulher. Outras contraindicações, doenças coronarianas, ou seja, doença do coração, ou também sangramento vaginal de origem desconhecida. Tá sangrando, tá na menopausa, mas tá sangrando e eu não sei de onde vem. Não, tem que ver. E também as lesões pré-malignas de mama. Essas lesões pré-malignas, o que é? É lesão que está levando à malignidade. Essas são contraindicações também de reposição hormonal, que é a minoria, vamos ser sinceros. Ney, eu tenho BIRADS 2 na minha mama. Não é contraindicação. BIRADS 3, ok, talvez vou ficar de olho. Mas isso não é contraindicação real. Contraindicação são essas que eu falei. Então, eu sou sim muito a favor de pessoas que fazem reposição hormonal. Por quê? Porque eu não quero que você caia a sua performance desse jeito. Que daí você vai ter dificuldade de ganhar massa muscular, vai ter dificuldade de perder gordura, vai ter dificuldade de concentração, vai ficar com o físico pior. Entende? Ney, mas isso daí não é natural, reposição não é natural? Sim. Então eu vou deixar uma pessoa com diabetes morrer de diabetes porque repor a insulina não é natural? Ou a pessoa que tirou a tireoide, vou deixar ela morrer sem o hormônio da tireoide porque não é natural a reposição hormonal? Não é bem assim. Concorda? Faz sentido? Tá fazendo sentido para você? Então a reposição hormonal hoje, ela é muito segura. Ney, aumenta a chance de câncer? Alguns hormônios.
Sim, mas o aumento ele é muito pequeno. Por exemplo, uma pessoa em 1000, em geral, já vai ter um câncer. E daí com a reposição fica 2 pessoas em 1000. Aumenta a chance, só que não é uma questão que vai aumentar tanto o número de cânceres aí, entende? Procura um médico que entenda muito desse assunto para fazer sua reposição hormonal. Ney, qual é a especialidade? Eu não falo de especialidade, por quê? Existem ginecologistas que não estudaram isso, assim como existem endócrinos que não estudaram isso. Às vezes tem um médico que é de uma outra área que você nem imagina que ele faça e ele realmente estudou isso a fundo. Então vá pelo profissional que realmente entenda de reposição hormonal para daí sim você fazer uma coisa segura. Como vai fazer? Aí vai variar conforme o seu caso. Pode ser na forma via oral, pode ser injetável, pode ser em gel, pode ser implante, e o implante é muito legal porque você não precisa se preocupar durante 6 meses a 8 meses. Então, há várias formas. Procure um médico que entenda do assunto, que daí ele vai fazer o seu acompanhamento. Feito? Eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui o que você mais gostou desse vídeo. E até o próximo!